Isso vai ter na prova subjetiva, né? Porque na prova subjetiva você tem que ter pelo menos 40% em cada grupo e 60% no total. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode parecer, talvez seja um pouco confuso. É que essa mudança no regime do concurso do MPF aproximou o concurso mais da magistratura, aproximou o concurso do MPF de outros concursos e tornou ele, na minha opinião, digamos assim, menos assustador, mais acessível. Muita gente deixava de fazer porque achava que era muito específico, era muito difícil, e realmente é difícil. Eu acho, na verdade, eu acho qualquer concurso muito difícil. Todos os concursos que eu fiz foram muito difíceis. Do concurso de técnico administrativo para o concurso de procurador, de magistrado, eu achei todos muito difíceis. E o de técnico, inclusive, eu achei um dos mais difíceis, se não o mais difícil, inclusive. Pelo menos para a época, para o que eu tinha de conhecimento, que eu tinha de preparação técnica, foi o que eu tive a pior colocação, inclusive, foi para técnico do TRS, se não me engano, o TRF. Então perceba que o concurso ele se aproximou muito dos outros concursos. O que a gente tem nesse edital, nesse momento agora, né? Que é a preocupação com a primeira fase, a fase objetiva. Uma preocupação de você conseguir 60% em tudo. A gente via no passado muita gente que tinha dificuldades em ser aprovado em direitos humanos, muita gente que tinha dificuldade grande com a metodologia, que era um tema de direito constitucional, ou seja, metodologia é um nome, digamos assim, bonito para a filosofia, né? Porque era meio que metodologia, meio que misturado com epistemologia e com outros temas filosóficos, com ciência política até. Isso saiu de constitucional, né? Você agora não tem constitucional e metodologia, é simplesmente direito constitucional. Então você tem metodologia fora do constitucional, não existe mais. Direitos humanos existe vinculado a cada uma das matérias. Cada uma das matérias tem uma dimensão dos direitos humanos que pode ser cobrada dentro dela. Os grupos na primeira fase sumiram e na segunda fase os grupos se reduziram a 3. Então, sendo bastante sincero para vocês, eu acho que há uma chance ímpar aqui para quem tem interesse no Ministério Público Federal. Primeiro, pela essa modificação do edital. Segundo, pelas 58 vagas. Né? Você tem muita vaga. 58 vagas significa que pelo menos vão ser chamadas umas 70 pessoas ou mais, porque são 4 anos de validade de um concurso. E por que vocês pensam, por que vão chamar tantos assim, 70 ou mais? Porque a carreira está ficando velha. Né? Quando eu entrei aqui, Caio falou que minha barba estava branca, e de fato, eu já estou com quase 12 anos de carreira. Tem muita gente na carreira com 60 e tantos anos. Então, é uma carreira que, de fato, não é só o MPF, não, as carreiras estão envelhecendo, até porque, primeiro, a PEC da Bengala congelou as aposentadorias por um tempo, por 5 anos no MP, na magistratura, e depois as pessoas, depois de 5 anos, elas conseguiram, porque quem estava próximo de se aposentar, próximo dos 70, depois teve que ir para 75. Então, ficou 5 anos sem ninguém se aposentar, né? Pelo menos não na expulsória, né? E agora, não, tem muita gente se aposentando, tem uma carreira se renovando, e, portanto, há necessidade de mais membros. Eu diria, portanto, para vocês que a gente tem, volto a dizer, uma chance de ouro, me parece, para quem quer entrar no MPF. Eu estou até dando uma olhada aqui com o edital na minha frente. Um cafezinho, coisa boa, um cappuccino. Obrigado. Eu estou olhando bastante, já olhei, revirei esse edital em vários aspectos para ver se tinha alguma pegadinha. Pô, será que foi isso mesmo que mudou? E acho que vocês terão, como eu disse, uma prova mais tranquila. Percebam, a primeira fase do MPF sempre foi uma fase da morte. As pessoas não conseguiram fazer o mínimo no grupo 4, que era o grupo de penal e processo penal. Além disso, a segunda fase eram 4 dias, porque eram 4 grupos, um dia para cada grupo. Agora você tem uma segunda fase que são 3 dias, com 3 grupos. Grupo 1, constitucional, administrativo e ambiental. Grupo 2, civil, processo civil. Grupo 3, penal e processo penal. Percebam que na segunda fase não está aqui internacional, inclusive. Ou seja, a coisa facilitou muito. As matérias mais complexas, as matérias mais embrincadas, as matérias que geravam mais confusão, mais pegadinha, elas não estão aqui na segunda fase. E na primeira fase, se você se der mal em uma, você pode recuperar com outra.
Isso permite, inclusive, que as pessoas consigam, ao mesmo tempo, se preparar para uma miríade de concursos, né? Quando eu fiz o MPF, eu estava estudando para magistratura estadual, eu era defensor público, e aí eu sempre quis ou MPF, ou MPE, ou magistratura estadual, que era uma magistratura que me interessava. Nunca me interessei muito pela federal, porque eu nunca gostei. Minha experiência com o previdenciário na Defensoria Pública da União não foi muito boa, não gostei muito. E eu me lembro que eu falei, pô, mas não dá para misturar MPF com magistratura estadual. E deu certo, eu acabei entrando nas duas. E não foi uma exceção, porque no meu concurso, cara, tinha muito procurador do Estado. Ou ex-procurador do Estado, ou pessoas que passaram ao mesmo tempo para o MPF e para procurador do Estado. Muita gente que passou ao mesmo tempo para juiz federal e para o MPF, para procurador da República. Então, naquela época era possível, hoje está mais possível do que antes. Então, assim, eu falei várias vezes, estou repetindo isso. Acho que pela primeira vez nós temos um concurso para não afugentar as pessoas, e acho que a carreira está precisando de muita gente qualificada, gente interessada. É claro que a gente vai falar um pouco aqui sobre como é que está a carreira, os ofícios possíveis, os locais de trabalho, as lotações, a questão remuneratória, tudo que vocês quiserem saber, eu vou estar aqui para a gente poder conversar. Essa forma de entrevista que eu combinei aqui com o Caio. Mas acho que o primeiro aspecto que eu diria para vocês é: temos um concurso que você pode estudar como você já está estudando para outros concursos. E uma coisa que eu já adianto aqui, né? Muita gente, inclusive, me procura e fala assim: olha, você que é da carreira, me passa o bizu aí da banca, você conhece fulano. Inclusive, eu me sinto num dever ético de não me entregar nisso, né? Tem muitas pessoas que são da banca que são amigos meus e eu não me sinto muito bem de olhar e falar, ó, fulano é assim, é uma coisa que me gera um conflito, por isso eu não tenho feito isso. E eu acho que isso é um aspecto positivo no concurso, porque está alinhado até com o meu pensamento, porque claramente o MPF não quer que você se vincule aos examinadores. Claramente o MPF não quer, principalmente nessa primeira fase, que você, quem é o examinador fulano? Eu vou estudar o livro dele. Quem é vou pegar os artigos dele. Não faça isso agora. Não perca seu tempo com isso. A prova vai ser uma prova bem do estilo, muito provavelmente, uma prova bem mais padronizada como os outros concursos. Não há essa necessidade de preocupação, de achar o pulo do gato. Vamos investigar os examinadores. Não perca seu tempo com isso. Não há essa necessidade. Sobretudo agora, em que você tem uma prova muito mais objetiva. Acho que era isso, Caio. De início, assim, para a gente abrir nossa conversa, acho que essas eram as primeiras palavras. Beleza, show de bola. Alguém tem dúvidas sobre esse primeiro ponto? O Wanderson está com a mão levantada, não sei se quer perguntar alguma coisa. A Priscila também mandou boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, José. Bom, se o pessoal... Pessoal, o Caio travou para né? você? Caio, travou. Você travou um pouco. Voltei, né? Voltou. Bom, se a turma não tem dúvidas, a gente passa para o segundo ponto, que é um pouco sobre a carreira. Eu acho que no final, um momento ali de dúvidas finais, né? Dúvidas sobre todos os pontos, pode ser que algum ponto específico sobre o edital. Sim. Um ponto interessante, e eu acho que esse é o grande primeiro insight, né, dessa primeira fala do Lordelo, é essa desnecessidade. Caio. Só um detalhe. Desculpa te interromper, Caio. É uma coisa que a gente estava conversando antes. Ó. No final não, no meio da resolução, diz o seguinte: vão se classificar na etapa objetiva os 300 candidatos que obtiverem as maiores notas entre os concorrentes. Antes eram 200, agora foram 300. E não se aplica o limite aos candidatos nesse limite de 300, com pessoas com deficiência, autodeclarados negros, indígenas, bastando que alcancem o percentual mínimo de 60%. Então vejam que vai para a segunda fase uma quantidade gigantesca de pessoas, 300 pessoas e mais as pessoas que estão na política de ações afirmativas. Por que o MPF fez isso? Porque o concurso do MPF, pasmem, nunca conseguiu preencher as ações afirmativas. Nunca. Porque a pessoa, se tivesse uma nota mínima,
se conseguisse tirar a nota mínima, ela já entrava pela lista geral. Porque para entrar pela ação afirmativa, você tinha que fazer o mínimo. E sempre sobrava vaga. Então, o MPF nunca conseguiu botar em prática as ações afirmativas. E essa primeira fase foi mudada justamente para dar essa resposta à sociedade, para dizer, olha, a gente tem que fazer valer as ações afirmativas, não pode botar um concurso no nível assim, nessa estrutura, que não permita que as pessoas autodeclaradas negras, pardas, indígenas, etc., não consigam. Então vejam que o acesso está maior para a segunda fase. Modelou, né, a magistratura federal. Acho que a magistratura como um todo tem uma resolução do CNJ que traz essa mesma previsão. Exato. De bater o mínimo ali e tal, né? Então isso também é muito positivo aí para a galera das ações afirmativas. E eu estava falando o seguinte, o primeiro grande insight da fala do João, pelo menos para mim aqui, enquanto ouvinte, é essa desnecessidade de investigação profunda dos examinadores para a primeira fase. E, consequentemente, de uma padronização dos estudos, modelando o que as outras provas das carreiras jurídicas trazem, né? Então, aparentemente, o que a gente espera é que não seja algo sobrenatural, como possa se imaginar. E aí, João, te faço uma pergunta já até de preparação, né? Vale a pena fazer provas das outras carreiras para fins de preparação do MPF? Fazer uma prova de magistratura federal. Eu falo fazer prova em casa, né? Fazer concursos similares, você já falou. Mas eu me refiro a baixar as provas, as últimas provas ali, TRF3, TRF5, TRF1, e também resolver para fins de diagnóstico e também de revisão dos conteúdos ali que se aproximam, né? Com certeza. A pessoa que se dedica ao estudo, as disciplinas, como eu disse, os concursos têm se aproximado muito da estrutura. Então, o MPF e a magistratura estão muito próximos. O conteúdo que é ministrado nas aulas que vocês encontram nos livros, gente, é o mesmo conteúdo. Né? A gente precisa saber que controle de constitucionalidade é controle de constitucionalidade para o MPF, controle de constitucionalidade para sei lá, para promotor, para juiz federal. A dúvida é a mesma. As questões que existem são as mesmas. Então, não existe nenhuma dificuldade. Questão é questão. Se fazer responder. Eu falo isso para os meus alunos, quando eles, das minhas matérias na graduação, não, no mestrado agora, que eu saí da graduação. Olha, eu recomendo esse livro. Se quiser ler por outro autor, vai ter as mesmas discussões vão existir no final das contas. E para fins de concurso, o importante é saber algo que tem uma resposta objetiva, né? Ou seja, a resposta vai estar na lei ou na jurisprudência. Tem muito o que fazer além disso. Dificilmente. Tem gente até que fala, até um ponto bom, cara, que muita gente, ao longo da minha vida, falou, professor, vale a pena estudar pela doutrina? Vale a pena estudar? Como é que é a jurisprudência? O pessoal fala em doutrina como se livro fosse sinal de doutrina, né? Uhum. Quando alguém fala doutrina para mim é Ponte de Miranda. Doutrina para mim é não sei, próprio José Afonso da Silva, Barbosa Moreira. Um livro para concurso, falando de bibliografia aqui, né, de estudo, um livro, ele condensa a legislação, a jurisprudência e os conceitos. Então, quando você lê um livro, você está lendo a lei também, de uma certa forma. Você está tendo acesso à jurisprudência. Então, ler um livro não significa ler doutrina, né? Você tem um material de estudo adequado, ou ler um bom resumo, né, como os materiais de temas, vocês vão ter a explicação dos conceitos, vai ter jurisprudência, vai ter legislação, vai estar tudo lá. Né? Então, não se apeguem muito a essa questão, às vezes, muito formal. Devo ler doutrina, devo ler isso, devo ler aquilo. O importante é que vocês saibam que a prova vai cair, em especial, jurisprudência e lei, né? É o que mais cai. Texto legal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Caio, não acho, não perca seu tempo procurando saber a banca, como é que é e tudo mais. O MPF é um órgão que ele tem prezado muito pela objetividade. Né? Então, o importante é que você saiba um conteúdo. Né? Não se preocupe com o examinador, não se preocupe com isso. Isso não é o objetivo, certamente não é o objetivo da carreira. E os concursos todos estão seguindo essa linha, né?
Assim, na prova oral, as pessoas têm uma preocupação um pouco maior de saber quem é o perfil, até para se sentir melhor ao ver a pessoa presencialmente e tal, mas não há necessidade, me parece isso na primeira fase. Beleza, show de bola. Mas eu vou falar um pouco mais sobre bibliografia no final da nossa live. Eu vou passar para o José Lucas, que quer fazer uma pergunta. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Boa noite, minha pergunta é um pouco na linha do que o professor está falando, professor João, é que eu estudo para o MPF desde o concurso anterior, né? E aí eu percebi uma mudança grande, assim, para esse edital atual, porque a gente não tem um examinador por matéria, né? Então, assim, quem já estudava para o MPF, vou estudar Direitos Humanos, li todos os livros do André de Carvalho Ramos, né? Você já tem uma expectativa em torno disso. E esse edital atual, você não tem essa divisão, né? E tem o Eduardo Gonçalves, ele fez uma análise, né, dos examinadores, ele postou no blog, e aí a maioria dos examinadores não tem uma carreira acadêmica tão destacada, mas tem uma carreira... Então, espera-se mais uma prova com um perfil mais institucional, né, quando a gente vai pensar nas questões. Porque quando a gente olha para as provas anteriores do MPF, a gente vê questões que são muito alinhadas também com o próprio dia a dia do procurador, né? Então, seria continuar pensando nisso, em termos de questões, né, e de conteúdo mesmo para revisar nessa reta final. Acho que Certamente, Zé, a pergunta foi boa. Olha, gente, se vocês entrarem no site do MPF, vocês vão ver que tem... O site, inclusive, o MPF está licitando agora uma empresa para fazer o site. O site do MPF nunca foi muito bom, eu tenho que admitir. Eu já reclamei, inclusive, várias vezes com a administração para gente. Faça um site melhor para as câmeras e tal. Começa a ficar meio bagunçado as informações. Mas, por exemplo, o MPF, você sabe, é dividido em câmaras, né? De coordenação e revisão, que coordenam a atividade dos membros, são 7 câmaras, e a PFDC são câmaras temáticas. Essas câmaras têm enunciados, têm orientações. Tá? Essas orientações são muito importantes para você saber como quem estuda, né? como objeto de estudo, como bibliografia de estudo, mais do que qualquer coisa pessoal sobre examinador ou questão desse tipo. Não percam esse seu tempo com isso. Não se preocupe quem vai fazer a matéria tal, não existe essa pretensão. Né? Saiba que você vai enfrentar questões aprofundadas sobre temas de quem tem conhecimento muito aprofundado do que está acontecendo nos tribunais, nos casos concretos, as grandes discussões. Claro que há examinadores que a gente sabe que tem obras, né, como o Pacelli, que está na banca, tem um manual de processo penal que eu gosto muito. Eu gostava mais, o manual do Pacelli, ele começou a botar muita exclamação, isso me incomoda, sabe? Quando você começa a ler os tópicos e tem umas exclamações assim, pô. Para mim, o melhor... O Ingo Salles é parêntese. Rapaz, eu vou lendo ali, tem tanto parêntese que eu não consigo terminar de ler um tópico no Ingo Salles. Para mim, o melhor livro de processo penal que existe no Brasil é o de Badaró. Badaró, para mim, é o maior processualista do Brasil. Mas eu não recomendo Badaró para vocês estudarem para concurso. Acho que é uma boa bibliografia de estudo. A Pacelli é muito boa. Renato Brasileiro é muito bom. Entre tantos outros autores, são muito bons. Você falou, José, até Direitos Humanos. O livro do André de Carvalho Ramos, Direitos Humanos, é muito bom. O André de Carvalho Ramos é um baita professor, um baita acadêmico. Tem um livro que ele escreve muito bem, ele tem uma didática muito boa, e certamente um excelente livro para você estudar direitos humanos. Né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, isso não significa... Eu não estou falando, leia o livro de André de Carvalho Ramos porque ele é membro do MPF. Eu recomendo ele porque, como professor, essa é a orientação bibliográfica que eu dou, porque ele é um baita escritor, um baita professor que tem um baita livro. Não há nenhuma preocupação, não crie nenhuma preocupação, essa mistificação. Anos atrás, teve um concurso que teve um examinador chamado José Adécio, se não me engano, que cobrou algo que foi considerado muito difícil. Eu não sei se é verdade, mas me contaram que foi algo que só ele tinha estudado, tinha publicado na dissertação de mestrado dele, alguma coisa assim, e aí não pegou muito bem não estou falando institucionalmente, não pegou muito bem no mundo dos estudos, da academia e dos cursos para concurso. A gente falou, pô, tá impossível. O MPF ficou com essa fama, né, de um concurso muito impossível de passar. Mas não é assim, já não era assim, e agora mais do que nunca não é. Internacional, por exemplo, se você pegar aqui, vou até dar o Ctrl F aqui, ó, direitos humanos.
Olha que interessante. Se você pegar direitos humanos, botar essa palavra no edital, essa expressão, direitos humanos, se encontra 13 vezes. Uma das vezes é no finalzinho de internacional público e privado, que é o ponto 13, a proteção penal dos direitos humanos e seus fundamentos, mandados internacionais e nacionais de criminalização, responsabilidade não penal de indivíduos no direito internacional pela participação nas graves violações de direitos humanos. E depois, no 14, o processo internacional de direitos humanos no sistema interamericano, a comissão, a sua atuação, a OEA, o regulamento, etc. Então, assim, naturalmente, o que interessa em uma matéria como direitos humanos? As condenações que o Brasil sofreu, o conhecimento dos principais tratados, o funcionamento dos principais organismos do sistema global, do sistema regional. Mas percebo que isso vai ser diluído dentro de internacional e de outras matérias, quando cair alguma matéria, por exemplo, a constitucionalização do direito civil, a influência dos direitos humanos, está no direito civil também. Né? No processo penal, temos algumas coisas de direitos humanos, quando se fala em limites à cooperação internacional, a proteção penal dos direitos humanos está no direito penal, mandamento de criminalização, enfim. Eu acho que a coisa ficou muito mais simples, assim. Eu, olhando o edital, cara, eu fico assim, nossa, que beleza, que ficou um edital muito mais enxuto, mais, assim, muito mais objetivo. Show de Acho que foi bola. uma boa mudança, foi em boa hora. E, João, vamos passar para o segundo momento da nossa conversa, que é sobre a carreira. E aí depois eu devolvo a palavra para ti na tese, tá bom? Você levantou a mão agora, porque senão a gente não cumpre o nosso horário. Inclusive eu esqueci de dizer, né? Nós vamos passar mais ou menos 1h30 juntos, já superamos a nossa primeira meia hora. Beleza? Tá. Eu vou passar a bola de novo para o João para falar um pouco sobre a carreira. Depois desse segundo bloco eu passo para ti na tese. Tá, antes eu tenho uma pergunta aqui, ó, que eu acho que vale a pena responder logo, que é na tese. Professor, pelo artigo 5º, 55, só vão 60 da ampla para oral, mas lembre que não se aplica o limite para os candidatos autodeclarados negros, indígenas, quer dizer, negros, indígenas, exatamente, e pessoas com necessidades, com deficiência. Está no parágrafo 1º do artigo 5º. Então, no fundo, 60 mais essas pessoas, que pode ser um número grande, pode ser um número bastante grande. Então, na tese, eu acho que vai ser maior do que o que se pensa. Aí, Caio, perdão, você falou? Para tu seguir para o segundo bloco da live, que é sobre a carreira, né? Então, gente, sobre a carreira, né? Como é que é o MPF? Muita gente me pergunta isso em redes sociais, às vezes me encontro até em aeroporto, como é que é o MPF? Tá? E a maioria das pessoas pergunta assim, como é que eu volto para casa? Né? A maioria pergunta assim, pô, será que... Porque eu tenho família, eu sou de tal lugar, e aí vai demorar muito para chegar em casa e tal. Eu vou contar um pouco sobre minha trajetória no MPF para vocês saberem o que foi que aconteceu comigo, né? Eu entrei no 27º concurso, eu sou baiano de Salvador e tomei posse na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. É bem distante de Salvador, dá uns 950 quilômetros, a Bahia é um estado imenso, né? Mas tem aeroporto, então tinha voo direto para Salvador e para Brasília e também para Belo Horizonte. Então é um lugar com um aeroporto regional, com passa-medo, né? Aquele avião que balança, mas não cai, embora tenha caído agora, né? E eu vivi nessa lotação por 2 ou 3 anos, né? Porque eu quis, porque estava relativamente confortável. Uma cidade com 140 mil habitantes. Alguns colegas foram para Manaus, para Macapá, alguns foram para Rondônia, né? Porto Velho. Enfim, alguns foram para o interior do Nordeste. Então, as primeiras vagas que abriram eram no interior de alguns estados do Sul, tinha algumas. Não sei se era Erechim, deixa eu ver. Não, Erechim não. Erechim abriu depois. Tinha interior do Rio Grande do Sul, tinha interior do Mato Grosso do Sul, interior. Tinha capitais do Norte, nenhuma capital do Nordeste. E basicamente isso, né, interior do Nordeste. Com o passar do tempo, os colegas foram mudando de lotação, naturalmente. E eu, com
3 anos de carreira, eu pensei em tentar ir para Brasília, não definitivamente, porque não dava para ser removido. Eu resolvi me remover e abrir uma vaga numa capital do Centro-Oeste, que foi Cuiabá, Mato Grosso. Eu removi com 3 anos de carreira, mais ou menos. Eu removi para Cuiabá, e vocês vão pensar, pô, mas alguém da Bahia, por que foi para Cuiabá, saiu da cidade do interior da Bahia? Porque eu queria estar numa capital, porque eu conseguiria mais facilmente estar ausente para poder me dedicar em Brasília, se houvesse essa oportunidade. E a oportunidade aconteceu, eu fui convidado para ser membro auxiliar da Procuradora-Geral da República, na época, doutora Raquel Dodge, e eu fui para Brasília, e um ano depois, ou 2, se eu não me engano, 2 anos depois, ou seja, com 5 anos de carreira, eu consegui remover para Guarulhos. E Guarulhos, como região metropolitana de São Paulo, você pode morar na capital. Com 5 anos de carreira, eu estava em São Paulo, capital. Depois de Guarulhos, eu fui removido para Osasco, de Osasco para São Paulo, capital mesmo. Hoje eu sou procurador da República, com 11 anos de carreira, lotado em São Paulo, capital, já há alguns anos. E eu não considero que tenha sido uma trajetória difícil, uma trajetória sofrida. Eu sei que colegas passaram... Eu tive uma boa colocação, eu sei que colegas passaram por situações mais complicadas e até hoje não estão nas suas lotações, mas o fato é que houve muita mobilidade. A gente entrou achando que não ia ter nenhuma mobilidade e houve mobilidade. O que me leva a crer que isso é uma questão muito cíclica. Não dá para a gente saber onde a carreira vai parar, onde é que você vai parar nos primeiros anos. Mas o fato é que a tendência é que as pessoas se locomovam porque houve um enxugamento das unidades e muita coisa foi fechada. Né? Então, isso é uma tendência natural. No MPF, você pode trabalhar em diversas áreas. Eu, quando comecei em PRM, Procuradoria da República no município, né? Que seria o equivalente de uma subseção da Justiça Federal no município. Eu trabalhei em PRM na matéria, inicialmente como clínico geral, digamos assim, no ofício geral. Então, eu trabalhava com matéria indígena, matéria ambiental, com matéria de todas as câmaras, combate à corrupção, penal, residual, etc. Foi muito interessante, foi uma experiência muito boa você mediar conflitos indígenas, trabalhar com proteção do patrimônio espeleológico, ou espeleleológico, nem sei pronunciar mais, o patrimônio das cavernas. E foi muito interessante. Depois eu acabei indo na PGR para uma área de combate à corrupção, pude participar de muitos acordos de colaboração. Uma coisa muito interessante, o MPF está sempre disposto, a PGR, a contar com a colaboração de membros, inclusive para se mudar temporariamente para Brasília e ficar um tempo lá. Então, Brasília é um lugar que tem atraído muita gente nova na carreira, que queira se dedicar a assessorar a PGR. Claro, você perde sua autonomia, porque você vira um assessor do PGR, mas é um momento bem interessante de aprendizado, e você pode fazer isso assim que você se torna vitalício, ou seja, com 2 anos de carreira. É uma carreira muito bela, é uma carreira que tem muita oportunidade de atuação, de fazer a diferença. Eu vejo que colegas conseguem fazer diferença em grandes acordos, colegas que trabalharam no caso Mariana, colegas que trabalham com questões indígenas, colegas que trabalham com telecomunicações. Assim, tem muita coisa interessante. Colegas que trabalham em grandes operações. Uma colega estava me contando que ela estava trabalhando numa grande operação de rádio clandestina. Você fala, pô, mas rádio clandestina não é um crime meio bobo? Não, era uma série de antenas que estavam sendo instaladas no perímetro próximo ao aeroporto aqui de Congonhas, que estava interferindo nos voos, na segurança dos voos. E a colega conseguiu uma mega operação, recolher uma série de rádios clandestinas. Então é bem interessante você contribuir para a sua cidade, para você mudar a realidade. Quando eu trabalhei no interior da Bahia, eu me lembro que tinham convênios com verbas federais para o esgotamento da cidade. E eu me dediquei muito a isso. Quando eu cheguei, a cidade tinha 17% de esgotamento, quando eu saí estava 70% de esgotamento. Quando eu cheguei, eu me lembro que não tinha internet. A gente fez um compromisso de ajustamento de conduta com algumas empresas, ajuizamos a ação, e quando eu saí tinha fibra ótica na cidade, a internet funcionava direito, antes era horrível. Então, se você vê você afetando a comunidade, isso é muito, muito legal. Muito bom mesmo. Então, eu diria assim que o MPF é uma carreira muito legal.
é uma carreira que tem muitas oportunidades de mudança. É uma carreira que dá muita, assim, muita felicidade. E é uma carreira que lhe permite viver também seus sonhos fora da carreira. Eu costumo dizer isso, porque eu acho isso muito importante, gente. A Natécia mesmo perguntou, ó, sou mãe de crianças, como funciona o home office, existe algum dia de semana? É o seguinte, o MPF é uma carreira que o Ministério Público Federal, de uma forma geral, o Ministério Público da União, na verdade, tem essa peculiaridade que existe trabalho, existe bastante trabalho, mas é um trabalho que é digno no que diz respeito à cobrança da sua disposição. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi situações de juízes, quando eu passei na magistratura do Estado, dizendo que tinham uma carga de algumas milhares de processos, sem assessoria, às vezes o assessor, alguém da prefeitura, o prefeito era réu, nossa, assim, era coisa muito complicada. E no MPF, o MPF é um órgão que me parece muito justo nesse aspecto, ele fornece uma boa estrutura, ele fornece uma assessoria adequada, então você conta com uma estrutura boa de trabalho, e essa é a minha percepção, o que faz com que você consiga ter uma vida muito digna no sentido de viver os seus aspectos familiares, os seus aspectos pessoais, se você quiser se dedicar à arte, à música. Eu sou músico amador, né? Eu estudo música já há alguns anos. Me dedico a isso no meu tempo livre. Consigo ter minha carreira acadêmica e consigo me dedicar muito intensamente ao MPF também. Então, é uma carreira que não te torna escravo, né? Te torna, me parece, muito apaixonado por ela. Natécia perguntou sobre o home office. Não existe, Natécia, home office nem para a magistratura, nem para a MPF, me parece oficialmente. A magistratura, o CNJ, tem exigido que os juízes compareçam presencialmente na unidade 3 dias por semana. Né? Em relação ao Ministério Público Brasileiro como um todo, Natécia, não só o MPF, você tem a obrigação de ter uma residência no local. Agora, não existe obrigação legal nenhuma de você ir todo dia na unidade. Né? Isso não existe. Mas você tem que residir no local porque a Constituição manda, né? Porque a legislação manda que você tenha uma casa. Então, em São Paulo, eu tenho uma casa, eu moro em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo. Isso não significa que vá todo dia na unidade. Não há necessidade, as audiências muitas vezes são online, quase todas são, na verdade, todas as minhas audiências são online. Então, eu tenho uma vida muito online. Agora, não é possível, em nenhuma magistratura, em nenhum Ministério Público, você ser lotada, vamos supor, em Cuiabá e residir em Salvador, a não ser que você tenha uma autorização para morar fora da sua sede, morar mesmo. Então, é bem interessante ver isso, que há uma diferença de regime entre residência fora da sede e teletrabalho home office. Trabalhar de casa você pode, desde que você faça dentro da sua casa, que está dentro da sede, né, que faz parte daquela circunscrição territorial. Para o subprocurador, aí na nossa promoção, né, isso aí vai demorar muito tempo, aí você pode morar em qualquer lugar da região. Né? Isso é interessante também, por exemplo, minha atuação é em São Paulo, ou seja, eu posso morar em toda a região metropolitana de São Paulo, que está abrangida pela atuação, a competência ou atribuição territorial. Não sei se eu posso responder aqui, Caio, já as perguntas que estão sendo feitas. Pode sim. O Emanuel havia levantado a mão aí, não sei se ele... Fala aí, Emanuel. O professor Caio, professor João, obrigado pela oportunidade, viu? Muito esclarecedora. É uma baita oportunidade para discutir alguns pontos. E eu acho que a minha pergunta foi respondida agora por último. Eu fiquei um pouco assim resistente com essa questão do teletrabalho e a necessidade de morar na circunscrição. E isso ainda é um ponto que eu vejo uma barreira assim, né? Deve ter as suas razões para tanto, né? Mas ainda é um ponto que me incomoda bastante. Se eu fosse um solteirão de vintão, eu acho que eu encarava. Sem medo, uma carreira brilhante. Mas com família a gente acaba só pesando um pouco e sendo na balança para tomar essa decisão. Mas eu agradeço pela gentileza mais uma vez. E obrigado, viu? Nada. É isso. Eu acho que em algum momento, Caio, Emanuel, acho que em algum momento isso virá a ser regulamentado, há uma força, uma pressão muito grande que todas as carreiras você possa residir em qualquer lugar. Hoje não é possível que você, por exemplo, minha lotação em São Paulo, meu ofício, meu gabinete em São Paulo, eu não posso simplesmente ir morar em Salvador
e não falar nada para minha corregedoria, entendeu? Eu preciso ter essa autorização. Mas eu posso daqui de casa trabalhar no meu apartamento. Agora, sendo um pouco chato, João, e vamos dizer assim, colocando os olhos onde eu acho que tem que colocar nesse momento, né, que é o momento da preparação, eu acho que quem está se preparando para a prova não tem que estar se questionando muito sobre lotação agora, né? Eu também acho. Evidentemente que quando você passar da primeira fase, passar da segunda fase, passar da oral, submeter os títulos, que você tiver seu nome na lista final, aí você decide se vai ou se não vai. Mas até lá, você precisa de, eu diria, de um foco muito exclusivo na aparação. Tá? E se você está pensando em fazer a prova, é porque certamente você não está satisfeito onde você está, em termos profissionais. Se vocês estão aqui me ouvindo, eu e João, 9 horas da noite de uma segunda-feira, é porque vocês querem algo diferente na vida de vocês, né? Então, assim, foquem na prova, foquem em passar na primeira fase, uma coisa de cada vez, e deixa essa questão da lotação, do teletrabalho, para um momento. Caio, só para lhe dar um exemplo, eu era defensor público federal e sou de Salvador e morava em Salvador, tinha 24, eu entrei na defensoria com 24 anos, estava em Salvador, entrei diretamente em Salvador na DPU, na minha casa mesmo, lá fiquei. Eu poderia ter ficado na defensoria em Salvador, cara. E quando eu entrei na MPF, muita gente falou: você vai rodar o planeta, vai ser. E não foi. E foi uma maravilha, foi a melhor experiência da minha vida. Então, assim, eu não me preocuparia realmente com lotação. Tenha certeza que todo mundo que entrou na MPF não está arrependido, né, de ter saído de uma carreira que veio de uma. Agora eu tô. Não, vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. E outra também, e aí já vai algo mais pessoal, e talvez um pouco mais romântico, mas às vezes a gente tem que também abrir um pouco a cabeça, né, para novos rumos. Eu, por exemplo, eu sou do Maranhão, mas eu passei aqui no Piauí, no vestibular, né, na Universidade Federal, aqui fiz minha vida, aqui estou muito feliz e não pensava em voltar para o Maranhão, mais para nada, né, porque eu estou satisfeito, tenho casa, tenho família e tudo. E fiz agora o concurso de novo para cartório do Maranhão. Estou voltando para o Maranhão. Então, assim, para mim, tanto faz, desde que eu esteja com os meus. O importante é que eu tenha condições de levar, né, a família para onde eu for. Então, eu realmente eu pensaria mais no que eu posso proporcionar para minha família com esse novo cargo que vocês estão buscando aí. Em termos remuneratórios, que é talvez o mais importante, tem que compensar financeiramente. Esse sim é um ponto importante, sobretudo para quem já está em outra carreira. E é bem essa a mensagem, tá? Beleza? Sim. Galera, alguma dúvida mais sobre a carreira? Deixa eu ver se tem aqui no chat aqui para a gente passar para o terceiro O ponto. Patrimônio Cultural pergunta: candidatos acima dos 45 ainda tem chance? Com certeza, tem uma galera que passou com 40, 50. Eu já vi gente passar, inclusive, se bobear com 60 anos. Não existe nenhuma. A idade não conta absolutamente nada. Ninguém vai olhar a sua idade, ninguém vai olhar seu sotaque, ninguém vai olhar a sua cor, seu peso. Ninguém tá nem aí para isso. Né? Não espere. Na verdade, não espere isso de nenhum concurso federal. Né? Espero que também que os concursos estaduais também sejam assim. Eu já ouvi falar em alguns que não são, não sei se é verdade, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Tarismo no MPF, nem pensar. Nem pensar. Beleza? Vamos nós. Último momento aqui da nossa live, turma. Esse é o grande momento, eu acho. Um pouco sobre estratégia, né? E eu vou passar inicialmente a bola para o João, vou tentar conduzir aqui, João, mas você fica à vontade também para ir livre, questionando um pouco sobre a preparação pessoal do João, né? Muita gente pergunta, e ele já até trouxe aqui, sobre essa, talvez, aversão à doutrina. Pô, tu tem que estudar a doutrina, tu tem que ver o Pontes de Miranda, o Barbosa Moreira e tal. Ou será que basta um esquematizado? Esse é um ponto. Outro ponto, qual que é a relevância de jurisprudência para esse concurso do MPF? Primeira fase, existe alguma disciplina que é mais jurisprudenciável ou não? E, evidentemente, lei seca, né? Como que a lei seca se comporta nessa primeira fase do MPF? É a prova inteira é lei seca,
ou alguma disciplina é mais lei seca, outra disciplina é menos lei seca. Então, é mais ou menos isso que eu queria que tu trouxesse, João, as ferramentas, né? Doutrina e jurisprudência, lei seca, e se puder, vamos dizer assim, abordar essas 3 ferramentas por disciplina ou por grupo de disciplinas, melhor ainda. Perfeito. Vamos lá, gente. Isso aqui é bom. Vamos abordar por grupos, que é interessante. Inclusive, se tu quiser compartilhar o edital ou a resolução, tu compartilha e vai passando pelo, sei lá, enfim, pelo tema aí que tu quiser Vamos destacar. lá. Eu acho que eu consigo compartilhar uma tela só, né? Eu vou fazer isso. Não, peraí. Não posso... Deixa eu baixar o edital, fica melhor. Se tu quiser, eu compartilho aqui também. Não. Já consegui aqui. Obrigado. Vamos compartilhar aqui que fica melhor. Janela. Estão conseguindo ver aí direitinho? Show. Certinho, né? Maravilha. É o seguinte, pessoal. Olha as matérias que nós temos aqui. Constitucional, administrativo e ambiental, eleitoral, internacional, público e privado, financeiro e tributário, civil, processo civil, econômico, consumidor, penal, processo penal. O conteúdo de qualquer matéria congrega justamente esses 3 pontos que vocês viram, que o Caio falou, né? Jurisprudência, lei e doutrina. Eu vou dizer doutrina, quando eu falo doutrina, eu me refiro a aspectos conceituais, né? Articulação entre essas... Muitas vezes é uma articulação entre alguns temas que envolvem até lei, jurisprudência. Por exemplo, a gente vai estudar poder constituinte. Poder constituinte, no final das contas, tem uma série de conceitos, né? O que é o poder constituinte primário? O que é o poder constituinte derivado? Mas, ao mesmo tempo, o poder de reforma, por exemplo, você tem que estudar a disciplina da Constituição, cláusulas pétreas. Então, esses temas são meio embiricados, né? Ao mesmo tempo, aspectos conceituais com aspectos legislativos. Eu vou botar lei e Constituição aqui dentro do mesmo balaio. Eu diria que, em todos os pontos, todos os temas, sem exceção, o conhecimento da legislação, da jurisprudência, são absolutamente necessários, são o essencial. Legislação e jurisprudência. Em alguns assuntos, como constitucional, internacional, civil e econômico, então constitucional, internacional, civil e econômico, você tem alguns aspectos conceituais maiores. E penal também, perdão. Penal também acrescentaria. Porque se vocês forem pegar o Código Penal, se vocês forem ver, o Código Penal, a parte geral, por exemplo, é pequenininha. Mas essa parte geral pequenininha, você tem uma série de teoria da ação, teoria do... sobre teoria do crime. Nossa, o conceito de crime. Só de conceito de crime você tem uma série de teorias. Neocantina. Eu não sou penalista, não, viu, gente? Estou aqui falando aleatoriamente sobre o tema. Teoria neocantina, teoria finalista, teoria causalista, uma série de teorias da parte de teoria do delito. Então, certamente, a parte de penal, econômico, internacional e constitucional são matérias que, certamente, o conteúdo doutrinário pesa um pouco mais que as outras. No eleitoral, a legislação é, acima de tudo, a referência. Lembrando que no eleitoral, consumidor, a legislação cai muito, consumidor também, a jurisprudência fortemente. Eleitoral é basicamente a resolução do TSE e as leis. Né? Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei das Inelegibilidades, Lei dos Partidos. O eleitoral, muito mais legislação. Constitucional, jurisprudência do Supremo, pesado, aspectos doutrinários, como eu falei, e, obviamente, você tem que saber a Constituição. Administrativa ambiental, muito mais lei e jurisprudência. Internacional público e privado. Aí, muita gente pergunta, internacional público e privado. Eu tenho que saber todos os casos para saber de qual, que cada caso significa. O MPF inaugurou uma coisa que eu acho horrorosa,
que é dentro não só do mundo dos concursos, mas também da academia. Muita gente se dedicando ao estudo de casos julgados pela Corte Interamericana. E, assim, um modismo absurdo de, no caso tal, a Corte diz isso. E sem muito aprofundamento de teoria dos precedentes, e aí muita gente expandindo o julgamento, tirando conclusões que não estão no julgamento dos casos, ou cobrando nas provas de concurso, exatamente, no caso tal, foi discutido tal tema. Isso é muito ruim. Acho que o MPF deve focar muito nas condenações que o Brasil sofreu. Acho que qualquer pessoa que estuda o tema, assim, falando como professor, fala para vocês, olha, vocês precisam saber direito internacional. Uma coisa que a matéria de direito internacional exige é que vocês tenham conhecimento especial dos principais tratados, do conteúdo dos tratados e precedentes que envolvam o Brasil. Né? Precedentes que envolvam o Brasil. Então, eu focaria nisso. E acho que, em termos bibliográficos, o André de Carvalho Ramos é uma grande referência em direitos humanos. Agora, direito internacional, o Valério Mazzuoli é muito bom, acho que é um dos poucos, né, doutrina, porque se para ver que o Rezec parou de atualizar o manual dele, é um manual curto, né? O Valério, o Paulo Henrique Portela, da Juspod, um grande professor, o Paulo Henrique, tem um baita livro de direito internacional, vale muito a pena. Eu me preparei para o MPF com o livro do Paulo. Financeiro e tributário, mais lei e jurisprudência acima de tudo, né? De tudo. Alguns conceitos tributários, né? Regressividade tributária, progressividade, etc. Direito civil, infelizmente, tem alguns aspectos conceituais por conta da nossa tradição romanista, né? Então, pode cair na sua prova sobre o que é constituto possessório, o que é traditio longa mano, breve mano, o que é prescrição aquisitiva, quais são os requisitos da usucapião, em termos conceituais, etc. Então, o direito civil, por uma tradição romanista, não uma tradição romana, uma romanista, no sentido daqueles glosadores, do digesto, etc., a gente absorveu isso no Brasil e direito civil é cheio de conceitos. Então, eu acho que isso pode cair. Processo civil, a gente está passando por uma fase de saco cheio do processo civil, né? Todo ano tem fórum de processualistas civis, fórum permanente. Eu, inclusive, participo. Eu sou um processualista, me considero um processualista. E acho que há uma cobrança gigantesca e um excesso, uma mastigação do Código de Processo Civil. Acho que é muito artigo saindo, é muito livro, é muita tese de processo civil. Então, é uma matéria que tem que se tornar muito difícil. Eu acho que vocês precisam ficar atentos a temas contemporâneos, de como litigância predatória, processos estruturais, processos coletivos, é um tema importante, execução coletiva, acordos coletivos, inquérito civil. Eu acho que isso tende a cair mais. Né? Conhecimento do CPC. Tá bem na moda, né, também. Nossa, processo estrutural é uma coisa que já enche, eu, como processualista, me enche o saco. Eu vou dar aula no mestrado mesmo. Processo estrutural, vamos lá. Nossa, tem 1000 teses sobre processo estrutural. Negócio chato, pô. Já está assim, muito batido. E isso caiu nos concursos. Os conceitos de Vitorelli, que é um cara genial, né, estão sendo cobrados de concurso. Né? O que é conflito de difusão irradiada, difusão local, etc. Então, eu estudarei bastante essa parte de processo civil. Acho que é um tema importante. Econômico e consumidor, percebam que o Ministério Público tem uma atuação fortíssima no CAD. Então, acho que vocês precisam acompanhar o que o Ministério Público tem feito no CAD e as principais discussões que têm ocorrido dentro do CAD. Acho que vale a pena consultar essas notícias que têm saído no site do MPF e no próprio site do CAD para saber que a defesa da concorrência é algo que realmente tem se intensificado muito no MPF. A terceira Câmara tem se destacado muito. Consumidor é uma matéria bem fácil, né? Assim, eu não gosto de dizer que nada é fácil no mundo. Vocês já perceberam isso, né? Eu não sou do professor que fica falando, isso aqui é ridículo, isso aqui é... Não tem... A pessoa que sai da prova e fala assim, estava fácil, mas eu não acertei, mas eu não estudei. Não, tudo é difícil, é muito difícil. Mas consumidor, entre todos, eu acho que é a matéria menos difícil, digamos assim. E econômico pode pegar, viu? Vocês acham, às vezes, não vou me preparar tanto, só vou ler a Constituição, a parte econômica. Dê uma lida, né, sobre o que tem sido passado no CAD, as questões sobre energia, sobre, enfim, sobre cartelização, sobre monopólio e tal. É muito importante. E penal, processo penal,
sempre foram dois temas que muito caros ao Ministério Público, né? E são temas que reprovavam muita gente. Muita, muita, muita. Eu tive muita sorte de ter feito o concurso numa época que estava mais fácil penal e processo, menos difícil penal e processo penal. Eu teria muita atenção na parte dos crimes federais, um estudo muito aprofundado de direito processual, colaboração premiada, lei de organização criminosa, ação controlada, tudo que envolve lavagem, tráfico internacional em especial, tudo que envolve a processualística penal federal, acordo de não persecução penal, jurisprudência deve cair muito intensamente. Então, eu me aprofundaria muito em processo penal. Eu acho que o processo penal é uma matéria muito importante hoje em dia. No passado, há 10 anos atrás, o processo penal era uma matéria que caía de uma maneira muito mais superficial do que cai hoje. Com o surgimento da lei das organizações criminosas, na verdade, com as reformas da lei, com a nova lei, depois com as reformas da lei, e com as grandes operações e tudo mais, uma discussão gigantesca o processo penal alcançou. Por exemplo, sobre competência, vai falar competência criminal eleitoral versus competência criminal comum. A gente sabe agora que na questão de ordem número 3, o Supremo julgou que vai separar se houver conexão entre crime federal e crime eleitoral. Mas não é bem assim. Veja os julgamentos da segunda turma. Tem muita coisa interessante sobre bypass processual, coisa com a qual eu não concordo, inclusive. Mas tem muita coisa que a segunda turma tem decidido que pode cair na sua prova. Então, assim, os temas são bem complexos. Uma coisa que eu recomendo muito é que vocês acompanhem blogs de pessoas. Eu recomendo isso a todos os meus alunos. Ou leia um blog do Vladimir Aras, leia um blog do Douglas Fischer, acompanhe esses. O Vlad tem um blog sensacional. Pô. São processualistas de peso. O Vlad é professor da UNB, é uma pessoa que entende muito processo penal. E sempre tem publicado temas muito interessantes. Então, é uma matéria que eu acho que eu apostaria muito no processo penal. Tem uma pergunta, Caio, que é sobre quem está estudando para o Enan, né? Alguém perguntou aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, só para complementar, né, em termos de ferramentas. Todas essas disciplinas você recomenda, e aqui é uma pergunta de alguém realmente outsider, que não entendo muito aí do teu MPF, todas essas disciplinas têm enunciados de câmaras do próprio MPF, e vale a pena pegar de todas as disciplinas esses enunciados? Sim, todas elas. É porque é o seguinte, todas elas têm. Todas. Eleitoral não tem, perdão. Eleitoral não tem. O resto tem. Porque o eleitoral, o que tem é de criminal eleitoral que está na segunda Câmara. Então, por exemplo, constitucional não vai ter enunciado de constitucional. O que tem é enunciado da primeira Câmara sobre temas que estão relacionados com o programa de constitucional. Entendi. Porque a primeira Câmara cuida de ordem social e, basicamente, controle de atos administrativos e ordem social sem envolver corrupção. Então, tudo que é de direito público e não envolve corrupção. Está na primeira Câmara. Não envolve desvio de função, etc. Corrupção lato sensu. Então, pode cair coisas ali. Então, vale a pena observar esse aspecto. Não tem nenhum enunciado de tributário, porque não tem nenhuma Câmara de tributário, mas tem uma atuação do MPF no CAD que você pode acompanhar. Não tem nenhum enunciado especificamente de civil, não tem uma Câmara de Direito Civil, que seria muito amplo. Mas tem muitas coisas que podem cair sobre conflitos agrários e coisas do tipo. Então, as câmaras são bem interessantes, porque realmente podem cair, já caiu em provas anteriores, cobranças de enunciado de câmaras, várias vezes. Beleza, show de bola. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Teve uma pergunta de alguém que falou sobre o Enan, se dá para estudar para os dois ao mesmo tempo. Existem matérias comuns, então dá sim, não tem problema. Eu já vi a prova do Enan, tenho acompanhado bastante o Enan, as provas do Enan. Dá para estudar junto, não tem problema. A Luana também pergunta direito financeiro e tributário. Como vão cair só na primeira fase? Bastaria foco na Constituição, CTN e jurisprudência de ano para cá? Mais ou menos sim, Luana. Eu acho que eu apostaria nisso aí. Financeiro e tributário é a matéria que é mais tranquila do concurso do MPF. Só um detalhe de dificuldade aí, talvez seja a reforma, né? Reforma tributária aí. E aí se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer que eu desconheço completamente, porque eu não sou tributarista. O que eu posso dizer assim, como alguém que analisa as provas, como professor que tem acompanhado de curso para concurso, eu digo que são duas matérias mais tranquilas, né?
Tendem a ser mais tranquilo. E o fato de ter reforma é ótimo, viu, Caio? Porque bota Reduz. todo mundo no mesmo balaio, inclusive o examinador. O examinador também não está sabendo direito. Ninguém está sabendo direito, nem o legislador está sabendo. Veio uma E lei aí, nova, não tem precedente, não tem reflexão, só tem o texto da lei. texto Nada além disso. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre isso. Pessoal, sobre esse terceiro bloco, se refere à estratégia, vocês têm alguma dúvida? Especificamente? Eu vou dar uma opinião minha aqui e também devolver a bola para o João, né? Nós temos, e eu sempre falo isso, nós temos dois contextos de preparação para concurso. Um contexto ideal, me parece ser um contexto com uma quantidade de tempo maior, um contexto pré-edital, no mais das vezes, e um contexto que você está com o diabinho da pressa aqui na sua orelha, né? Prova está marcada, prova daqui a 80 dias, pouco mais do que isso, talvez, e daí você não consegue desempenhar as ferramentas que você idealiza, né? Como as ferramentas ótimas para a sua preparação. Então, o João falou de vários autores, falou do André de Humanos, enfim, falou de vários outros autores, e que, na minha opinião, e aqui o João pode discordar, parece ser vamos dizer assim, uma indicação mais para um pré-edital, talvez, né? Num contexto desse apertado de tempo, João, você tem que fazer escolhas, né? Evidentemente, sai na frente quem já estudou essas obras. Então, quem já estudou essas obras e está num contexto de revisão dessas obras, me parece que consegue, neste reta final, simplesmente revisar. Aí tudo bem. Agora, tu recomenda o cara que não pegou ainda essas obras, tá zerado, o cara tá zerado. Tu recomenda que ele abra esses livros e parta para essa primeira fase com a leitura dessas doutrinas ou desses livros de um modo mais, vamos dizer assim, mais parcimonioso, ou tu acha que ele tem que correr ali, pegar ali mais legislação, jurisprudência e questões, do que propriamente abrir livros? O que tu acha, João? Eu correria, assim, sendo bastante sincero, né? Porque é aquela coisa, se você, esse é o primeiro concurso que você vai fazer, você acabou de se formar, vai ser um baita desafio. Todo mundo sabe disso. Vai ser um baita Isso aí. desafio. Então, E tudo para dar errado. Falando, na verdade, no e crua, né? Assim, cara, tu acabou de começar, tu vai fazer teu concurso do MPF daqui a 70 dias. Eu vou te dizer uma coisa, tem tudo para dar errado. Então, a tendência, se você está mirando a aprovação, é uma tendência que você vai ter que nadar contra a maré. A maré está apontando para norte e você está virado para sul, por enquanto. Agora, lógico, é impossível? Nada é impossível. Dá para você fazer uma preparação rápida, tentando, vamos dizer assim, fazer quase que um milagre, mas dá, e esse milagre é muito, vamos dizer assim, possível de acontecer quanto mais você tiver base pretérita. Então, embora você comece a estudar agora para o MPF, bom, se você for um cara que fez uma boa faculdade, se você já tem uma bagagem recente de outros concursos, se você já é um cara, sei lá, um promotor de justiça, um juiz, sei lá, está 10 anos sem estudar, mas alguma coisa ali, com certeza você tem na sua bagagem jurídica, pode ser que num reta final de 70 dias você consiga, vamos dizer assim, nadar contra a maré, né? Virar um pouco da tendência. Então, quero que vocês guardem essa minha opinião, né? Mundo ideal, mundo ideal. Mundo ideal a gente discute quando a gente tem tempo. Agora, a gente não tem mais tempo. Estamos no reta final. Se você fez um bom pré-edital, ótimo, você está na frente. Se você não fez um bom pré-edital e vai começar agora, aí eu acho que você tem um desafio maior, um desafio que, vamos dizer assim, você vai ter que lutar mais, vai ter que gastar mais tempo por dia, né? Vai ter que tirar férias, vai ter que fazer um esforço maior do que os demais, e esse é o ponto que eu queria chegar, e você precisa ser mais assertivo nas suas ferramentas, tá? Você precisa selecionar mais, fazer o que eu chamo de limpeza do que você não vai conseguir administrar cronologicamente.
tá? Então, para esse cidadãozinho que está nesse segundo grupo, o cuidado na escolha das ferramentas é ainda mais acentuado. Beleza? Então, essa é a minha opinião. Não sei o que o João acha sobre isso. Eu concordo 100% com você. Concordo 100%. Beleza, show de bola. Tem alguma dúvida aí, pessoal, sobre estratégia? Eu vou mostrar algo aqui para vocês e já vou fazer o link aqui para a última parte da nossa live, né? Vai durar aqui mais alguns minutos. Eu vou mostrar para vocês o que é uma organização de reta final. Isso, inclusive, espelha a minha preparação pessoal, tá? E vou dar um presente para vocês. Aqui é o seguinte. Todo desafio meu, pessoal, João, e não só desafio de concurso público, eu tenho uma necessidade de pensar em um planejamento durante alguns dias. Talvez eu gaste ali uma semana, mais ou menos, só pensando, só planejando, tá? Esse aqui é um planejamento que eu fiz para a Procuradoria do Estado do Piauí, reproduz muito da minha preparação pessoal, mas eu vamos dizer assim, atualizei essa planilha e passei para os meus alunos do curso, e a ideia é que vocês, do MPF, sigam em alguma medida o que eu vou dizer aqui agora. O que essa planilha tem? Isso aqui, de novo, é uma planilha pessoal minha. Eu tenho uma aba aqui de preparação, ou melhor dizendo, de definição de meta diária, segunda, terça, quarta até domingo, tá? Eu tenho uma segmentação de todos os tópicos de doutrina, entre aspas, João, por disciplina, né? Então, basicamente, são temas que eu vou ler por livros ou PDFs, tá? Funcional, administrativo, tributário, enfim. Aqui nessa planilha que eu aprendi a fazer, eu seleciono aqui o autor que eu quero. Eu divido as disciplinas em 3 grupos também, aqui, dividido em 3 grupos, tá? Além disso, eu coloco, e essa aba aqui eu acho que é a central, João, para uma primeira fase. Eu pego o edital e separo por disciplina todas as leis que estão previstas no edital. Então, eu vou olhando tópico por tópico. Tópico 1 de constitucional, tem alguma lei? Não tem. Tópico 2, tem alguma lei? Não tem. E aí eu vou segmentando tópico por tópico do edital e coloco aqui numa planilha todas as leis do edital por disciplina. Aqui, ó, processo civil, CPC, mandado de segurança, ação civil pública, ACP, habeas data, mandado de injunção, aqui juizados, arbitragem e leis aqui de tutela provisória contra a fazenda pública. Enfim, coloco isso de todas as disciplinas. Cara, essa planilha aqui da legislação, eu acho que é a principal planilha para uma primeira fase. Se você não tem tempo até a prova do MPF, pelo menos essa planilha aqui você tem que cumprir, tá? Pelo menos estudar a legislação. É suficiente? Não, mas se for o teu contexto, pelo menos ela me parece que seja a principal, tá? Então, essa planilha aqui é muito importante. E aí, para além disso, o que eu faço? Eu faço o controle de informativos. No meu caso, com o tempo, volto ali 3 anos. O ano atual, mais 2 para trás, né? E aqui eu vou matando. Aqui no caso 2025, eu estou atrasado. Enfim, não estudei nenhum, mas à medida que eu vou matando, eu vou clicando aqui, ó. Essa planilha é uma planilha interativa. É importante também que vocês tenham esse controle de jurisprudência. Caio, eu não estudei jurisprudência em 23, em 24 e também não comecei a estudar 25. Dá tempo de estudar por número os informativos de jurisprudência para essa prova do MPF? Cara, muito difícil, muito difícil. Nesse caso, de você não estar atualizado na jurisprudência, eu recomendo que você estude por disciplina, lá no buscador do Seu Direito, e selecione só as disciplinas com maior propensão jurisprudencial. Por isso que eu perguntei para o João as disciplinas ali que tem maior potencial de jurisprudência. Porque lá você coloca lá, Direito Constitucional 2024. Dá um clique, aparece lá, sei lá, 90 julgados, você vai bater no olho ali,
Óbvio que você não vai conseguir ler aprofundadamente todos os julgados, mas você vai bater no olho nos mais importantes, segundo um feeling ali enfim, de divulgação do julgado ou de pertinência com a própria carreira, você abre e estuda mais detidamente, tá? Então, quem não estudou os informativos pretéritos, que inclusive é essa aba aqui, ó, você vai por disciplina lá no buscador do seu direito, tá? Eu imagino que todo mundo conheça o buscador do seu direito, não, acho que não vale a pena eu mostrar aqui, eu não sei se tem tempo, mas lá é bem intuitivo e acho que super vale a pena vocês fazerem isso. E um último bloco de controle aqui é o controle muito negligenciado pelos alunos, que é o controle de súmulas, tá? Quando você fala jurisprudência, você tem ali informativos, mas você tem também as súmulas. Então, eu não concebo um cara que vai para uma prova objetiva e não tenha estudado as súmulas vinculantes. Pô, caiu uma súmula vinculante, o cara errou. Cara, não dá para errar a questão de súmula vinculante, velho. São 50 e pouco, não, 61, eu acho, súmulas vinculantes. Não dá para errar súmula vinculante que você mata ali em meia hora. Ou uma hora no avião, ou enfim, onde quer que seja. Então, súmula vinculante, matem. Súmulas por disciplina também. Acho super importante que vocês o façam, tá? De novo, isso aqui seria um mundo ideal. Nós temos aqui um mundo ideal de doutrina, lei, jurisprudência, e nessa primeira aba, uma aba de organização diária, tá? Que vocês devem seguir na maior medida possível, tá? Quem não tem tempo, pelo menos essa aba de legislação aqui, acho super, super, super fundamental que vocês o façam. Beleza? Agora vamos nós. Uma aluna perguntou aqui, né? Professor, o senhor pode compartilhar conosco? O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Essa planilha que eu estou mostrando para vocês é uma planilha minha pessoal, como eu já disse. Então, obviamente, o conteúdo dessa planilha não é adequado para o estudo de vocês de MPF, tá? Então, o conteúdo não é adequado. Mas o esqueleto já pode ser bem útil para vocês. Então, quem quiser o esqueleto para preencher, olhar o edital do lado e preencher o conteúdo, eu posso mandar tranquilamente. Eu falei para vocês que eu gasto mais ou menos uma semana para fazer um planejamento, para mim, né? E acho que vale a pena gastar tempo amolando o machado. Beleza? Agora, quem quiser que nós preenchamos, o curso preencha, a coordenação preencha, isso aqui vai estar disponível no nosso curso reta final do MPF, tá? Que é o momento que eu quero chegar agora com vocês. Nós estamos lançando hoje, nesse exato momento, nesse evento, o nosso reta final pós-edital do MPF, tá? Vou colocar o link aqui para vocês. Eu vou lançar inicialmente para vocês e depois eu vou lançar lá no curso, ou no site. E vou explicar por quê. Deixa eu só achar o link aqui. Vou colocar aqui. E vou fixar. O link está aí. Então, quem for aluno do nosso reta final, nós da coordenação vamos preencher 75 dias. 75 dias de metas específicas para o MPF. E, evidentemente, nós vamos alterar aqui os conteúdos das disciplinas, os tópicos e tal. Isso aqui tudo vai passar por um planejamento pedagógico. Nós vamos entender os capítulos de doutrina, entre aspas, novamente, que são necessários por disciplina, de modo a otimizar, tá? Porque, não dá tempo de ler mais um livro todo de constitucional, tá? Mas, pelo menos, teoria da Constituição, você vai ter que ler, né? Os tópicos de teoria da Constituição. Não dá para ler mais um curso de processo civil, tá? Mas, pelo menos, esse tema, você vai ler o PDF. E assim a gente vai delimitar, nesses 75 dias, todo o conteúdo que você precisa e consegue cumprir nesse prazo, né? Porque, de novo, nós não estamos no momento ideal pré-edital. Então, nós vamos planejar conforme o prazo que nós temos, que é um prazo de 75 dias, tá? Então, nós vamos preencher isso aqui, vamos colocar todas as leis do edital que vocês precisam. Eu vou também, junto com o João, né? E essa parte eu vou precisar de um pouco de ajuda do João. Nós vamos identificar também os enunciados lá das câmaras de coordenação, enfim,
e vamos indicar também o estudo onde couber desses enunciados. Beleza?